meu nome é Maria Helena, tenho 60 anos e hoje falo com vocês aqui de Gonçalves, no interior de Minas Gerais. Essa cidade, cercada pelas montanhas e pelo friozinho da serra, foi o cenário de toda a minha vida, das dores mais profundas às maiores vitórias. Foi aqui, nesse pedacinho de chão que muita gente chama de paraíso, que eu aprendi a lidar com o peso da rejeição e com a solidão, mas também onde descobri que é possível transformar sofrimento em beleza. Quero compartilhar essa história com vocês, porque sei que muita gente, em algum canto do Brasil, pode ter vivido algo parecido e precisa ouvir que ainda há esperança. Antes de começar, eu já peço que você se inscreva no canal e deixe o seu gostei nesse vídeo, porque isso ajuda essa história a chegar para mais pessoas que talvez estejam passando por momentos difíceis. Cada curtida, cada inscrição é como uma pétala nova que se abre nesse campo de histórias de superação. E se você conhecer alguém que precise ouvir uma mensagem de coragem, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser que, assim como eu, ela encontre força onde nunca imaginou e aproveito para pedir. Me conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu vou adorar saber até onde essa história está chegando. Quero que esse espaço seja um encontro entre Gonçalves e tantas outras cidades. Um lugar onde cada um possa deixar um pedacinho da sua própria história. Porque o que eu vivi aqui, entre as montanhas e as flores, não é só meu. É de todos que sabem como é carregar cicatrizes por dentro e, mesmo assim, encontrar um jeito de florescer. Ainda era madrugada, quando acordei com o barulho suave da chuva fina caindo no telhado de zinco. O cheiro de terra molhada atravessou a pequena janela e chegou até minha cama, me lembrando que o trabalho não esperava. Levantei-me devagar, sentindo os joelhos reclamarem do peso dos anos e dos dias de esforço que nunca tiveram trégua. Peguei minha velha blusa de lã e amarrei o lenço na cabeça. Um gesto automático, quase como respirar. Lá fora, o campo ainda dormia sob a neblina, e eu sabia que aquele seria um dia especial. Ainda que meu coração estivesse agitado, e minhas mãos mais frias que o ar da manhã, enquanto caminhava pelo corredor, meus olhos passaram pelo retrato antigo pendurado na parede, a foto de família em que todos sorriam, menos eu. Meu sorriso, naquela época, era coisa rara, e talvez por isso, olhando hoje, entendo que ele já carregava mais silêncio do que alegria. Abri a porta e a brisa fria me envolveu. O chão estava macio de barro, e minhas botas afundavam a cada passo. No quintal, o cheiro das flores me recebeu como um abraço silencioso. Elas estavam lá firmes, altivas, mesmo sob a chuva fina, como se me lembrassem de que a beleza não tem medo de tempo ruim. Peguei a cesta de colheita e comecei a cortar os primeiros ramos de lavanda, com cuidado para não machucar os talos. Enquanto as mãos trabalhavam, minha mente voltou no tempo, como sempre acontece nessas horas. Era impossível tocar uma flor sem lembrar das palavras de minha mãe. Você nunca vai servir para nada, Maria Helena. Mal consegue segurar uma enxada direito, dizia ela, o olhar duro como pedra, enquanto eu tentava aprender a plantar sob o sol escaldante. Essas frases tão simples e cortantes ficaram presas na minha memória como espinhos que por muito tempo eu não soube como tirar enquanto colhia. Olhei para o horizonte e vi a névoa se dissipando devagar, revelando a extensão do campo, que um dia foi só terra bruta cheia do mato, e que agora estava tomado por cores vivas. É curioso pensar que, naquela época, ninguém acreditava que eu fosse capaz de transformar nada. Eu me lembrava claramente de um dia, muitos anos atrás, em que estava ajoelhada na terra, tentando salvar umas mudas que haviam secado, e minha mãe passou atrás de mim, carregando uma cesta. Ela parou, olhou e riu, com aquele riso que não tinha calor. Você perde tempo com coisas que não vão te dar nada, menina. Isso aí é trabalho de quem não sabe lidar com coisa séria, disse. E continuou andando. Eu não respondi. Tempo. Eu raramente respondia, mas guardei cada palavra como quem guarda sementes que, um dia, podem florescer de outro jeito. A chuva começou a engrossar, e eu puxei a gola da blusa para me proteger. A água fria no rosto me fez despertar
completamente. Era como se a natureza estivesse me testando mais uma vez. E eu sabia que tinha aprendido a suportar muito mais do que isso. A cada flor que colocava na cesta, eu sentia um misto de orgulho e resistência. Não era apenas um trabalho, era uma resposta silenciosa a todos aqueles anos de descrença. Lembrei-me de quantas vezes chorei escondida atrás do galpão, onde a terra ainda guardava o cheiro das cebolas e do milho. Lá, ninguém via minhas lágrimas, mas eu as enterrava junto com as sementes, esperando que algum dia, algo crescesse de bom. De repente, ouvi o som distante de um carro passando na estrada de terra. Meu coração acelerou, porque aqui, no campo, cada som diferente chama a atenção. Esperei por um instante, mas o barulho sumiu. Continuei a colheita, enquanto cortava um maço de margaridas. Falei sozinha, em voz baixa, quase como um desabafo para as flores. Hoje vai ser diferente. Eu repeti para mim mesma, porque sabia que aquele dia, mesmo começando igual a tantos outros, carregava um peso especial. Havia algo dentro de mim que estava pronto para sair. Algo que por anos ficou preso, engasgado, e que agora parecia pedir passagem. Enquanto caminhava pelo campo, vi um pequeno pardal pousar numa das hastes. Yggdrasil. Ele balançou levemente, mas a flor continuou firme. Parei para observar e percebi que, de certa forma, eu me sentia como aquele girassol. Tantas vezes fui pressionada, empurrada por ventos fortes, mas permanece do pei. Lembrei-me de quando ainda era jovem e ajudava minha mãe na colheita de feijão. Um dia, exausta, parei para descansar, e ela se aproximou com o rosto vermelho de raiva. Descansando? É por isso que nunca vai ter nada na vida, Maria Helena, preguiçosa, disse. E o engole seco. Voltei ao trabalho e prometi para mim mesma que um dia eu teria algo que fosse só meu. Talvez ela nunca imaginasse que esse algo seriam flores, mas ali estava, um campo inteiro como prova. A chuva diminuiu e o céu começou a clarear. O ar frio da manhã trazia consigo uma sensação de renascimento. Coloquei a cesta cheia sobre uma pedra e respirei fundo, sentindo o cheiro doce que subia das flores recém-cortadas. Senti orgulho, mas também um nó na garganta. Pensei nos anos em que procurei aprovação, como quem procura sol em dias nublados. Nunca veio. Hoje percebo que aprendi a criar meu próprio sol. Enquanto ajeitava os ramos na cesta, sussurrei, quase sem perceber. Eu consegui, mãe, mesmo que a senhora nunca tenha acreditado. E foi estranho, porque não havia raiva na minha voz, apenas uma paz silenciosa. Peguei a cesta novamente e comecei a caminhar de volta para casa. O som da terra molhada sob meus passos era quase reconfortante. Ao longe, a chaminé soltava uma fumaça fina, sinal de que a água do café já esquentava. Senti meu coração bater mais rápido. Não era por causa do trabalho, mas pelo que viria. Hoje, eu teria coragem de falar, coragem de expor, coragem de transformar silêncio em voz. Enquanto atravessava o quintal, percebi que cada flor que colhi, naquela manhã, carregava um pedaço da minha história. E que, de certa forma, eu também estava colhendo a mim mesma, inteira. Depois de tantos anos, ainda me lembro com clareza daquele dia, como se tivesse gravado na minha pele. Eu devia ter uns 7 anos, talvez 8, e estava tentando equilibrar um cesto de batatas, que parecia pesar mais que eu. A manhã estava quente e o sol queimava a nuca, mas o que mais pesava não era o calor nem o cesto, era a sensação constante de que, não importa o que eu fizesse, nunca seria suficiente. Meus pés afundavam na terra fofa e a poeira grudava no meu rosto suado. Enquanto caminhava com dificuldade, ouvi a voz da minha mãe, alta e impaciente, vindo do trás. Anda logo, Maria Helena, você parece uma lesma. Até uma criança da cidade faria isso melhor que você. Senti o rosto arder, não pelo sol, mas pela vergonha. Os meus irmãos, que estavam mais à frente, pararam por um instante e me olharam. Não disseram nada, nunca diziam, apenas trocaram olhares rápidos, como quem reconhece um incômodo mas prefere se calar. A força nas minhas mãos começou a falhar, e eu tropecei em uma raiz que mal despontava do chão. O cesto tombou para o lado, e algumas batatas rolaram pela terra, sujando-se ainda mais. Me abaixei rápido,
tentando recolher tudo antes que ela visse. Mas já era tarde. Ouviu o som seco dos passos dela se aproximando, firmes, cada um como uma batida de tambor no meu peito. Quando levantou a voz, não foi só para mim, foi para todos ouvirem. Olhem só. A desajeitada conseguiu estragar. Até isso. Nem carregar um cesto de batatas você sabe, menina. Vai passar a vida assim, tropeçando e deixando os outros limparem sua bagunça. Olhei para o chão, segurando as lágrimas, porque sabia que se elas caíssem, seria ainda pior. Meu corpo inteiro queria sumir naquele momento. Sei, escanderei-me. Qualquer canto onde sua voz não pudesse me alcançar. Enquanto ela falava, senti os olhares dos meus irmãos sobre mim. Eles não ouviam, mas também não me defendiam, e eu não os culpo, não naquela época. Todos nós sabíamos que enfrentá-la era como mexer num vespeiro. Eu me abaixei e fui juntando cada batata com cuidado, passando a mão para tirar a terra. Grudada a cada batata que colocava de volta no cesto, eu repetia em silêncio para mim mesma que um dia eu seria capaz de carregar qualquer peso sem derrubar nada. Mas naquele momento, as palavras dela ficaram presas, afiadas, dentro de mim. Ela ainda suspirou, aquele suspiro pesado, que parecia pesar mais que qualquer crítica, e disse mais baixo, mas ainda firme o suficiente para me cortar. Você nasceu para dar trabalho, Maria Helena. Nunca vai ser como seus irmãos. Oh, Resto. Do dia seguiu como tantos outros. Eu fazia o trabalho, mas sentia as palavras dela como um eco constante. Às vezes, até os sons simples do campo, o mugido das vacas, o canto das cigarras, o vento passando pelas folhas, pareciam carregar nas entrelinhas a mesma mensagem. Você não é suficiente. Ao cair da tarde, enquanto eu ajudava a guardar as ferramentas, ouvi minha mãe falando com uma vizinha que havia passado para deixar ovos. Essa menina, não sei o que vai ser dela. Parece que nasceu sem jeito. Qualquer coisa que dou para fazer, estraga ou demora demais. A vizinha deu uma risadinha sem graça, e eu fingi que não estava ouvindo. Mas a verdade é que cada palavra encontrava um espaço fundo dentro de mim. Era como se eu tivesse sendo moldada, não pelo trabalho, mas pelo peso constante de ter que provar que merecia estar ali, naquela noite, enquanto todos jantavam. Quase não falei nada. O cheiro de feijão fresco e pão quente enchia a cozinha, mas o alimento parecia parar na minha garganta. Meu pai estava calado como sempre. Um silêncio que eu nunca soube se era de indiferença ou de impotência. A cada frase da minha mãe, ele apenas mastigava, olhando para o prato, e isso me ensinou cedo que naquela casa, o silêncio também era uma resposta. Minha mãe, por outro lado, continuava a falar. Helena, amanhã você vai ajudar com a ordenha. Vamos ver se, pelo menos, isso você não estraga. Quem sabe aprende a ser útil. Eu respondi apenas com um sim, senhora, baixo e quase inaudível. Por dentro, sentia que cada tarefa era uma prova e que cada falha, por menor que fosse, seria amplificada diante de todos. Depois do jantar, fui para o quarto que dividia com minha irmã mais nova. A lamparina lançava uma luz amarela e fraca, e eu me sentei na beirada da cama, olhando para as mãos. Eram mãos de criança, mas já calejadas, com marcas que eu sabia que não desapareceriam. Passei o dedo pelas pequenas rachaduras e pensei em como cada uma delas carregava um pedaço da minha história. Minha irmã me olhou com curiosidade e perguntou baixinho por que eu estava tão quieta. Eu apenas balancei a cabeça e sorri de leve, sem coragem de dizer a verdade. Talvez porque, de alguma forma, eu já sabia que falar não mudaria nada naquela casa. Deitei-me e fiquei ouvindo os sons da noite. O canto distante de um grilo, o estalar da madeira na parede e o barulho suave do vento. Esses sons eram minha companhia silenciosa, um lembrete de que havia um mundo lá fora, maior que as palavras duras que eu ouvia todos os dias. Antes de fechar os olhos, prometi para mim mesma, mais uma vez, que um dia eu teria a chance de mostrar que não era o que ela dizia. Não sabia como, não sabia quando, mas sentia que precisava guardar essa promessa como quem guarda uma semente rara. O sol já estava alto quando cheguei ao milharal naquela manhã, e a luz dourada batia forte nas folhas verdes, criando um brilho quase doloroso
para os meus olhos cansados. Eu já não era mais aquela menina frágil que derrubava cestos, mas ainda carregava as marcas da infância, e cada passo na terra seca me lembrava de onde eu tinha vindo. A enxada pesava nas mãos, mas eu a segurava com firmeza, como se, a cada golpe contra o solo duro, estivesse também tentando abrir espaço dentro de mim. Eu trabalhava sozinha naquele canto da propriedade, pois minha mãe dizia que assim eu não atrapalharia o serviço dos outros. Era engraçado como, mesmo depois de adulta, ainda era tratada como alguém que precisava não incomodar. Enquanto trabalhava, ouvia a voz dela ao longe, dando ordens para meus irmãos. Instruções que vinham carregadas de autoridade e, de vez em quando, acompanhadas de risadas. Para eles, sempre havia um tom de aprovação, como se cada tarefa que executassem fosse prova de competência. Para mim, o silêncio era a única resposta que eu recebia, e aprendi a entendê-lo como sinal de que, pelo menos naquele momento, eu não estava decepcionando ninguém. Lembro-me de uma tarde específica, quando terminei de capinar uma fileira inteira e fui levar a notícia para minha mãe. Ela estava sentada à mesa da cozinha, separando feijões com a expressão séria e concentrada. Eu, ainda com o suor escorrendo pelo rosto, disse com um pouco de esperança na voz: terminei o milharal, mãe, antes do tempo. Ela levantou os olhos lentamente e me olhou como quem examina um trabalho sem muita importância. Antes do tempo, repetiu, mas não com surpresa, e sim com um tom quase desconfiado. Tomara que não tenha feito nas pressas e deixado pela metade. Você sempre parece tão apressada que acaba esquecendo de fazer direito. Senti o estômago afundar. Eu sabia que não tinha deixado nada pela metade, mas aquela insinuação me cortava mais do que qualquer acusação direta. Balancei a cabeça e respondi, baixinho: tá tudo certo, mãe. Capinei até o fim. Ela apenas deu de ombros e voltou a mexer nos feijões. Veremos amanhã, quando eu for lá. Sei encontrar matou. Você vai Eu saí da cozinha com uma mistura de cansaço e decepção, sentindo que cada esforço meu precisava sempre ser provado 2 vezes. Foi nessa época que comecei a plantar flores às escondidas. Eu tinha encontrado umas sementes velhas, guardadas no galpão, provavelmente esquecidas, de algum ano anterior. Elas estavam misturadas, um punhado de cores possíveis, e aquilo despertou algo em mim. Comecei a plantar pequenas fileiras atrás de um barranco, onde sabia que ninguém iria ver. Era meu segredo. Às vezes, eu ia até lá, depois do trabalho pesado, com as mãos ainda sujas de terra, e cuidava das mudas, com um carinho que não era exigido, mas que nascia naturalmente. Enquanto regava as pequenas plantas, eu falava baixinho com elas, como se fossem confidentes silenciosas. Dizia: cresçam, por favor, cresçam para me provar que ainda posso criar algo bonito. Talvez eu não tivesse coragem de falar isso para ninguém mais, mas ali, escondida, eu me sentia livre. Um dia, minha mãe quase descobriu. Ela apareceu de repente na parte de trás da propriedade, enquanto eu estava agachada, mexendo na terra. Meu coração disparou, e minhas mãos instintivamente cobriram as mudas mais frágeis. O que você está fazendo aí? Ela perguntou, o tom carregado de desconfiança. Eu respirei fundo e respondi rápido: só tirando umas pedras daqui, mãe, para não atrapalhar o terreno. Ela franziu a testa, olhou em volta e acabou se afastando. Mas antes de virar as costas, disse: espero que você não esteja perdendo tempo com bobagem. A gente precisa de comida, não de enfeite. Suas palavras ecoaram, mas dessa vez, ao invés de doerem como antes, algo dentro de mim começou a endurecer. Percebi que ela nunca entenderia que, para mim, as flores não eram enfeite, eram sobrevivência. Com o passar dos meses, o campo escondido começou a ganhar cor. Os girassóis se erguiam firmes, as margaridas surgiam tímidas, e até umas lavandas começaram a despontar. Eu cuidava delas como cuidava de mim mesma, em silêncio, protegendo-as de qualquer olhar curioso. Era o meu espaço. Ange e o podia ser mais do que a filha desajeitada, mas, mesmo com esse pequeno refúgio, o peso do dia a dia não desaparecia. No campo de verdade, o campo que todos
viam. Eu continuava sendo a trabalhadora silenciosa, sempre sob o olhar vigilante da minha mãe. Às vezes, algum vizinho elogiava o milho ou o feijão e comentava: "A plantação está bonita este ano." Eu ficava parada, esperando que minha mãe dissesse que eu tinha ajudado, que meu trabalho tinha importância. Mas ela sempre respondia algo como: "Foi um bom ano para a terra." Isso sim fez diferença. Eu sorria de leve, mas por dentro, cada ausência de reconhecimento era como um pequeno corte. Foi também nesse tempo que aprendi a conversar menos e observar mais. Comecei a perceber como minha mãe falava com cada pessoa de maneira diferente. Com os vizinhos, havia educação e até simpatia. Com meus irmãos, um orgulho que transbordava. Comigo, havia sempre um distanciamento, uma crítica velada ou aberta. E isso foi moldando minha forma de estar no mundo. Aprendi a não esperar elogios. Aprendi a não depender de aplausos. Aprendi a plantar minhas próprias flores em silêncio. A manhã estava mais silenciosa do que o normal, quando percebi que algo não estava certo. O canto dos galos pareceu mais distante, o som da água na pia não tinha o mesmo ritmo, e havia uma estranha calma que me fez sentir o estômago apertar. Eu estava na cozinha, cortando pão para o café, quando ouvi passos apressados vindos do quarto da minha mãe. Minha irmã entrou quase sem fôlego e disse, com a voz trêmula, que mamãe não estava bem. Larguei o pão na mesa e fui rapidamente até lá, minhas mãos tremendo, sem que eu pudesse controlar. Ao abrir a porta, vi minha mãe deitada, pálida, com os olhos fechados e a respiração pesada. Fiquei parada por um instante, observando-a, e uma mistura de emoções me invadiu: preocupação, medo, mas também uma estranha sensação de fragilidade que eu nunca tinha visto nela. Aquela mulher que sempre parecia inabalável agora estava ali, pequena e vulnerável. Corremos para chamar ajuda, e tudo aconteceu como num sonho confuso. Gritos, passos, o barulho da carroça sendo puxada apressadamente, vizinhos oferecendo ajuda. Eu fui junto, segurando sua mão, e pela primeira vez, não ouvi nenhuma crítica. Nenhuma palavra dura, apenas silêncio e respiração fraca. Chegando à cidade, o médico a atendeu, mas sua expressão séria não precisou de palavras para que eu entendesse que algo definitivo estava acontecendo. Lembro-me de ficar parada na porta do quarto improvisado, ouvindo apenas o som baixo dos instrumentos e da voz calma do médico. Meus irmãos estavam ao meu lado, alguns mais tensos, outros mais resignados, e eu pensava em quantas vezes estivemos todos juntos, mas tão distantes uns dos outros. Naquele momento, havia uma estranha união, feita de silêncio e espera. Os dias seguintes foram uma confusão de sentimentos. Minha mãe partiu numa manhã fria, e o velório foi simples, como costumam ser no interior. A sala da nossa casa foi tomada por cadeiras, flores e rostos conhecidos. Vizinhos se aproximavam, alguns com palavras de conforto, outros com lembranças que soavam diferentes das minhas. Ela era uma mulher forte de pulso firme, mas de bom coração, disse uma senhora idosa, apertando minha mão. Sorry.com, um aperto no peito, porque aquela não era a mãe que eu conhecia. Ou melhor, talvez fosse, mas não a mãe que eu experimentei. Enquanto todos falavam, eu me mantinha em silêncio, observando o caixão, tentando organizar dentro de mim o turbilhão. Era como se um capítulo tivesse acabado, mas deixado tantas páginas em branco que eu jamais conseguiria preencher. Quando tudo terminou, a casa parecia maior e mais vazia. Caminhei sozinha pela cozinha, ainda com cheiro de café e incenso. Meus olhos pararam sobre o lenço dela, dobrado com cuidado sobre a cadeira. Peguei-o com as mãos e o apertei contra o rosto. Não sei se por falta de lágrimas, ou porque já havia chorado tanto em silêncio ao longo da vida, que agora parecia não haver mais nada a derramar. Olhei para a janela e vi o pedaço de terra que sempre ficava esquecido nos fundos da propriedade. Aquela parte do terreno parecia me chamar, como se tivesse aguardado todos esses anos para ser tocada por mim. Respirei fundo e disse em voz baixa, quase como um sussurro para mim mesma: está na hora de fazer do meu jeito. No dia seguinte, acordei cedo. O céu estava cinzento, e o ar frio cortava a pele, mas dentro de mim
Havia uma chama estranha, algo que eu não sentia havia muito tempo. Fui até o fundo da propriedade e fiquei parada, olhando para a terra. Ela estava coberta de mato alto, galhos secos e pedras, como se refletisse tudo o que havia ficado para trás. Peguei a enxada, o ancinho e comecei a limpar. Cada golpe contra o solo parecia arrancar não apenas raízes, mas também pedaços antigos de dor que eu carregava. O som metálico da ferramenta misturava, sei, a minha respiração, e, a cada vez que eu parava para descansar, olhava para aquele espaço com a certeza de que ali nasceria algo novo. Era quase como se eu estivesse conversando com a terra, dizendo: agora é só você e eu. Vamos começar de novo. Durante horas trabalhei sem parar. Minhas mãos ficaram vermelhas, meus braços doíam, mas havia uma satisfação que eu não sentia havia anos. À medida que o terreno ia ficando limpo, minha mente também parecia se abrir. Lembrei-me de tantas frases que ouvi de minha mãe, tantas vezes que fui desacreditada. E pela primeira vez, senti que talvez eu não precisasse mais carregar aquilo como um peso. Aquela terra poderia ser o meu lugar, o espaço onde eu plantaria não apenas flores, mas também um pedaço de mim mesma, que foi sufocado durante tanto tempo. Antes de voltar para casa, olhei para trás e vi o terreno limpo. Pronto, senti orgulho silencioso, como quem olha para uma página em branco, sabendo que está prestes a escrever algo importante. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. O som dos grilos vinha de fora, e o vento balançava levemente as cortinas. Senti uma paz estranha, misturada com ansiedade, pelo que viria. Pela primeira vez, a ausência da voz de minha mãe não era um peso, mas uma liberdade. Era como se de repente eu tivesse espaço para me ouvir. E naquela noite, ouvi claramente a minha própria voz, dentro da cabeça dizendo: agora é a sua vez, Maria Helena. Agora você planta o que quiser. No dia seguinte, acordei antes do sol, como sempre. Mas desta vez, havia algo diferente no ar. Era como se eu tivesse acordado junto com a terra, ambas prontas para algo novo. Saí de casa com as botas ainda frias do sereno da noite, e o cheiro da manhã me encheu de força. Caminhei até o terreno nos fundos da propriedade, aquele pedaço que antes parecia abandonado, e agora parecia me olhar de volta, esperando o próximo passo. O orvalho brilhava sobre as folhas e a terra limpa exalava um cheiro fresco, úmido, quase convidativo. Segurei nas mãos um pequeno saco com sementes, algumas que eu havia guardado por anos, outras que comprei de um vendedor na feira, que me olhou com surpresa quando pedi um punhado de flores. Vai plantar flores no campo? Ele disse, rindo. Eu sorri e respondi, calma, vou plantar coragem. Ele me olhou sem entender, mas para mim fazia todo sentido. Comecei a preparar a terra, com paciência. Cada movimento meu era quase um ritual. Passei o ancinho suavemente, removendo as pedras menores, sentindo cada pedacinho de raiz seca ceder ao meu esforço. Ajeitei os sulcos, um a um, imaginando onde cada flor ficaria, como se estivesse bordando um tecido invisível na terra. Peguei as sementes de girassol e as deixei escorregar entre meus dedos, observando-as caírem na terra, como pequenas promessas. Vocês vão crescer fortes. Não importa o vento, murmurei, sentindo que falava mais para mim mesma do que para elas. Fiz o mesmo com as lavandas e margaridas, cada uma recebendo um espaço próprio, um cuidado que aprendi sozinha, no silêncio dos meus anos de trabalho. O sol começou a nascer, e seus primeiros raios dourados iluminaram o campo vazio ao redor. Era como se a luz estivesse abençoando meu trabalho. Lembrei-me das palavras de minha mãe, aquelas que tantas vezes me cortaram. Você perde tempo com coisas que não dão fruto. Enquanto cobria as sementes com a terra, percebi como o sentido daquilo havia mudado para mim. Flores não precisavam alimentar o corpo, elas alimentavam outra parte que é tão ou mais importante, a alma. E o Senshakyu, pela primeira vez, estava fazendo algo que era meu, sem buscar a aprovação de ninguém, sem temer julgamento. Passei o resto da manhã trabalhando, parando apenas para beber água e descansar as mãos. Quando o sol estava alto, me afastei
e olhei para o terreno. Aos olhos de qualquer outra pessoa, não havia nada ali, além de terra revirada. Mas para mim, havia um jardim inteiro, já florescendo, dentro da minha imaginação. Sentei-me na beira do campo, com o rosto suado e o corpo cansado, e senti uma paz que há muito tempo não me visitava. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi meu irmão mais velho, que raramente se aproximava daquela parte da propriedade. Ele parou, a alguns metros, me observando. "O que você está fazendo aí, Helena?" perguntou com um tom curioso, mas sem ironia. Respirei fundo e respondi: "Estou plantando flores." Ele arqueou uma sobrancelha e sorriu de lado, como se não entendesse totalmente, mas não disse nada. Apenas deu um aceno e voltou pelo mesmo caminho. Nos dias seguintes, a rotina passou a ter um novo sentido. Eu continuava cuidando da lavoura e dos afazeres normais, mas todos os momentos livres eram dedicados ao meu pedaço de terra nos fundos. Eu regava as sementes com cuidado, tirava as ervas daninhas que tentavam roubar o espaço, e cada pequeno broto verde que surgia me fazia sentir como se estivesse cuidando de uma nova versão de mim mesma. Lembro-me da primeira vez que vi um botão de girassol despontar, pequeno e tímido. Ajoelhei-me na terra e toquei com a ponta dos dedos, sorrindo sozinha. "Você conseguiu, pequenino", disse baixinho, e senti meus olhos se encherem de lágrimas, não só pela flor, mas por tudo o que ela representava. Algumas semanas depois, o terreno começou a se transformar diante dos meus olhos. Pequenos pontos de cor começaram a surgir, primeiro discretos, depois mais vivos. Os girassóis começaram a se erguer, com imponência. As lavandas exalavam um perfume suave que o vento carregava pela propriedade, e as margaridas se espalhavam como um tapete branco, pontuado de amarelo. Cada manhã, ao chegar, eu sentia como se estivesse entrando em outro mundo. O canto dos pássaros parecia mais alegre naquele lugar, e até o barulho distante da estrada parecia mais leve. Era como se o campo estivesse devolvendo para mim tudo o que eu tinha dado a ele. Foi nesse período que percebi algo profundo. Eu não estava apenas cultivando flores, estava cultivando liberdade. A cada nova cor que surgia, um peso antigo saía de dentro de mim. Eu passava horas ali, às vezes em silêncio, às vezes falando sozinha, contando para as flores histórias da minha vida, segredos que nunca disse a ninguém. Contava sobre como sempre me senti pequena, sobre as palavras duras que me moldaram, e sobre como, finalmente, eu sentia que estava crescendo do meu próprio jeito. As flores, silenciosas, balançavam ao vento como se me ouvissem e me dissessem para continuar. Enquanto eu regava o campo, senti um arrepio percorrer minhas costas. Era como se, por um instante, minha mãe estivesse ali me observando. Não senti raiva, nem medo, apenas uma estranha serenidade. Olhei para o céu, que estava azul e limpo, e falei em voz alta: "Olha só, mãe, isso aqui é meu." "Bunny, mesmo que a senhora não ache importante." O vento soprou mais forte, balançando as hastes de girassol, e eu sorri, como se tivesse recebido uma resposta. Naquele momento, percebi que a transformação não estava só no campo. Estava acontecendo dentro do mim, e nada poderia impedir isso. Desliguei o telefone e fiquei parada, olhando para minha cozinha simples, com o cheiro de café recém-passado e as flores que enfeitavam a mesa. O campo lá fora balançava com o vento suave da manhã, e naquele momento percebi que era exatamente ali, naquele lugar que eu havia construído com minhas próprias mãos, que a reunião precisava acontecer. Não era apenas uma comemoração, era uma oportunidade de mostrar quem eu havia me tornado, de expor a verdade que carreguei em silêncio por tantos anos, e talvez de encontrar alguma paz. Caminhei até a varanda e fiquei observando o campo por longos minutos, o mar de girassóis e margaridas me dando força. "É aqui que vocês vão me ver como eu sou", pensei. Passei os dias seguintes me preparando, não apenas arrumando a casa ou organizando a comida, mas organizando também as palavras que eu sabia que teria que dispor. Enquanto cuidava das flores, pensava em como iria falar sobre o passado, sem deixar que a raiva
tomasse conta. Eu não queria que aquele dia fosse apenas um ajuste de contas, queria que fosse um marco, uma libertação. À noite, sentava à mesa, com papel e caneta, tentando escrever o que sentia, mas as palavras sempre acabavam fugindo, como se a emoção fosse grande demais para caber nas linhas. Então, decidi que falaria com o coração e que deixaria a verdade sair no momento certo, sem ensaio. No dia anterior à reunião, caminhei pelo campo observando cada detalhe. As flores pareciam mais vivas, como se soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Eu me abaixei para cortar alguns girassóis e lavandas que usaria para decorar as mesas. Enquanto montava os arranjos, senti um aperto no peito. Lembrei-me de todas as vezes que sonhei em ter uma mesa bonita, onde as flores fossem mais do que enfeites, fossem parte da minha história. Lembrei-me das palavras da minha mãe, tantas vezes dizendo que eu estava perdendo tempo, e percebe que ali estava a prova silenciosa de que ela estava errada. Olhei para o céu e disse baixinho: Mãe, amanhã eles vão ver. No dia da reunião, acordei antes do amanhecer. A casa estava silenciosa, mas eu sentia um burburinho dentro de mim. Coloquei o café no fogo, organizei as mesas do lado de fora, de onde se via todo o campo florido. Arrumei os pratos, as xícaras e os arranjos de flores com cuidado, como se cada detalhe fosse uma mensagem para quem estivesse ali. À medida que o sol nascia, a luz dourada iluminava as pétalas e criava um cenário quase mágico. Respirei fundo, sentindo que estava preparando não apenas o encontro, mas o momento que carregava 60 anos da minha vida. Pouco antes do meio-dia, ouvi o som de carros chegando pela estrada de terra. Meu coração acelerou. E por um instante, pensei em voltar para dentro e me esconder. Mas respirei fundo e fiquei de pé na varanda, esperando. Vi meus irmãos descerem dos carros, alguns acompanhados de suas famílias. Eles olharam para o campo com expressões que misturavam surpresa e encantamento. Meu irmão mais novo disse, quase sem acreditar: Helena, isso aqui tá lindo demais. Eu sorri e respondi: sejam bem-vindos. Esse lugar é meu orgulho. Aos poucos todos foram entrando, sentando-se nas mesas, comentando sobre o cenário, sobre o perfume das flores, sobre como o lugar parecia diferente de qualquer outra reunião de família que já tínhamos tido, enquanto servia o almoço. Ouvi as conversas, os risos e as histórias antigas sendo relembradas. Eu participava, mas no fundo estava me preparando para o momento que sabia que viria. De vez em quando olhava para o campo e sentia a coragem crescendo dentro de mim. Quando todos terminaram de comer, percebi que o silêncio natural, após a refeição, havia tomado conta. Era o momento perfeito. Coloquei minha xícara na mesa e fiquei de pé. Senti todos os olhares voltarem para mim, alguns curiosos, outros apenas. Respirei fundo e disse: eu queria aproveitar esse dia para falar com vocês. Não apenas sobre o meu aniversário, mas sobre a minha vida, sobre coisas que talvez nunca tenham sido ditas. Houve um silêncio, daqueles que parecem se alongar no tempo. Eu continuei: vocês veem, esse campo de flores, ele não está aqui apenas porque é bonito. Ele está aqui porque cada flor representa um pedaço de mim que eu precisei reconstruir. Vocês conhecem a nossa mãe, sabem que ela era uma mulher forte, mas talvez não saibam que essa força às vezes me esmagava. Alguns me olharam surpresos, outros abaixaram os olhos. Eu cresci ouvindo que não era boa o bastante, que nada do que eu fazia tinha valor, e durante muito tempo eu acreditei nisso. Até que um dia, depois que ela se foi, eu decidi que ia provar para mim mesma que eu podia criar algo bonito. Esse campo é a minha resposta. Olhei ao redor e vi rostos emocionados. Meu irmão mais velho, que raramente demonstrava sentimentos, limpou discretamente os olhos. Continuei: eu não digo isso para acusar ninguém, mas porque eu preciso que vocês entendam que o silêncio que mantive por anos acabou. Eu quero que saibam que eu me reconstruí aqui, e que agora falo com a voz que um dia me foi tirada. O vento soprou levemente, balançando as flores, e senti como se o próprio campo me desse força para terminar. Hoje, mais do que comemorar meus 60 anos, eu comemoro a liberdade de ser quem eu sou, sem medo,
sem vergonha e com orgulho. O silêncio continuou por alguns segundos, que pareceram eternos, até que uma das minhas sobrinhas começou a bater palmas, seguida por outros. Alguns vieram me abraçar, outros apenas ficaram quietos, processando o que ouviram. Eu não esperava respostas imediatas. Para mim, o importante era ter falado. Enquanto olhava para o campo, senti que de alguma forma havia finalmente honrado a promessa que fiz a mim mesma tantos anos atrás. Depois que terminei de falar, por um instante o silêncio pareceu se espalhar como uma onda por toda a mesa. O som dos talheres batendo nos pratos cessou, e até o vento, que minutos antes brincava entre os girassóis, pareceu se aquietar. Permaneci de pé, sentindo todos os olhares sobre mim. Alguns eram de surpresa, outros de desconforto, e havia também aqueles que carregavam um brilho úmido, como se minhas palavras tivessem aberto um espaço antigo que estava guardado. Eu respirei fundo, sentindo o peso de cada segundo, mas também uma leveza estranha, como se finalmente eu tivesse aberto uma janela que ficou trancada durante 60 anos. Meus olhos correram pela mesa até encontrar o de meu irmão mais velho, que tinha sido sempre o mais próximo da minha mãe, quase uma extensão dela. Ele estava sério, os braços cruzados, mas não desviava o olhar. Helena, eu não sabia que você carregava isso. Talvez a gente não tenha visto. Sua voz era baixa, quase um murmúrio, mas atravessou o silêncio como um fio de vento frio. Sentei-me novamente, mas mantive a postura firme, sabendo que aquele momento não podia se desfazer. Eu sei que ninguém viu, e também sei que, na época, talvez fosse mais fácil não ver. Todos nós tínhamos medo dela, de um jeito ou de outro. O meu medo era mais silencioso, mas estava sempre ali. O que eu quero agora não é apontar dedos, não é fazer acusações, mas eu preciso que vocês entendam que o que eu construí aqui, nesse campo, é fruto de tudo o que eu passei. Cada flor que vocês estão vendo lá fora nasceu da dor que eu guardei, e agora eu não quero mais guardar nada. Minha cunhada, sentada ao lado dele, colocou a mão sobre o braço dele e disse suavemente: Eu sempre achei que havia algo na forma como sua mãe falava com você, Helena, mas eu também nunca soube o que fazer. Meu irmão mais novo, que até então estava quieto, apoiou os cotovelos na mesa e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele, uma mistura de arrependimento e respeito. Eu lembro de algumas coisas, lembro de você tentando agradar e nunca recebendo um elogio. A gente era jovem, mas talvez devêssemos ter feito alguma coisa. Eu sinto muito, Helena. Essas palavras mexeram comigo mais do que eu gostaria de admitir. Por anos eu esperei ouvir algo assim. Mas agora, que vinha, eu percebia que não estava em busca de desculpas, e sim de reconhecimento. Sorri para ele, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, e respondi: Não quero que você se sinta culpado. Cada um fez o que conseguiu. O que importa é que hoje, pela primeira vez, a gente está falando sobre isso. Minha sobrinha, que havia sido a primeira a aplaudir, pegou minha mão e apertou com força. Tia, eu sempre achei você forte, mas agora eu entendo que sua força é muito maior do que eu imaginava. Eu acho que a avó, ela tinha as dores dela, e talvez descontasse em você. Mas isso não muda o que você passou. Eu olhei para ela, sentindo um calor no peito. É verdade, cada um carrega suas dores, e a nossa mãe tinha as dela. Mas eu aprendi que não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com isso agora. Eu escolhi transformar em flores, e é por isso que vocês estão aqui, para ver com seus próprios olhos. As conversas começaram a fluir mais naturalmente depois disso. Alguns familiares compartilhavam memórias, outros admitiam que nunca perceberam certas coisas. Meu irmão mais velho disse, com um ar mais pesado: Sabe, Helena, eu sempre tentei ser o filho perfeito para agradar a mamãe. Talvez por isso eu nunca tenha olhado de verdade para você. Eu estava ocupado demais, tentando não decepcionar. E vendo agora, acho que você foi muito mais forte do que todos nós. Aquilo me tocou profundamente, porque vindo dele, cada palavra era quase uma confissão. Eu respondi com sinceridade: A gente faz o que pode, com o que tem. E às vezes sobreviver
já é mais do que o suficiente. Do lado de fora, o campo estava em plena floração. O perfume das lavandas entrava pela varanda e se misturava ao cheiro do café e da comida, criando uma atmosfera acolhedora. Enquanto eles falavam, eu percebia que pela primeira vez, não havia tensão entre nós. Era como se o próprio lugar tivesse suavizado as bordas afiadas que carregamos ao longo dos anos. Minha cunhada olhou ao redor e disse: "Eu entendo porque você escolheu esse lugar para falar. É impossível não sentir paz aqui." Eu sorri e olhei para o campo, como se estivesse agradecendo silenciosamente. Sim, aqui é onde eu me encontrei. E eu queria que vocês também me encontrassem aqui. As horas foram passando, e a conversa foi se tornando mais leve. Alguns lembraram de histórias engraçadas da infância, outros falaram sobre o futuro. Mas o mais importante é que havia uma sensação de abertura, como se algo tivesse sido destrancado. Antes de todos irem embora, eu me levantei e disse: "Quero agradecer a presença de cada um. Hoje não foi um dia comum para mim. Foi um dia de libertação, e eu espero que vocês levem um pouco dessa liberdade com vocês. As flores, lá fora, estão abertas, e minha vida também está." Um a um, eles vieram se despedir. Alguns abraços foram mais longos do que de costume, alguns olhares mais profundos. Meu irmão mais velho, antes de entrar no carro, me olhou nos olhos e disse: "Helena, eu estou orgulhoso de você." Essas palavras ficaram ressoando dentro de mim, enquanto eu via os carros se afastarem pela estrada de terra. Depois, na varanda, olhando para o campo, sentindo que algo havia mudado não só para mim, mas para todos nós. Era como se, finalmente, depois de tantos anos, eu tivesse conseguido colocar minha voz no lugar onde sempre deveria estar, firme, tranquila e cheia de verdade. O silêncio, depois que todos se sentaram novamente, pareceu mais pesado do que antes, mas não era um silêncio de constrangimento. Era como se todos estivessem esperando o próximo passo, algo que pairava no ar e precisava ser dito. Eu sentia minhas mãos suarem levemente, mesmo com o vento fresco que vinha do campo, e percebi que aquele era o momento de abrir a porta para uma parte da minha história que nunca havia saído de dentro de mim. Olhei ao redor da mesa, vendo cada rosto, e senti uma coragem que não vinha da raiva, mas da certeza de que minha voz finalmente tinha lugar. Respirei fundo e comecei, sem pressa, mas com firmeza. Durante muitos anos, eu achei que o que eu sentia era algo que devia ser guardado. Achei que falar sobre isso só traria problemas. Mas hoje, vendo todos aqui, percebo que esconder o que eu vivi foi o que me fez carregar um peso que não era só meu. Meu irmão mais novo franziu o senho, preocupado, e disse: "Helena, você tem certeza que quer falar sobre isso agora? Talvez seja melhor em outro momento." Eu sorri levemente, balançando a cabeça. Não existe outro momento. Foram 60 anos para chegar até aqui. E eu não quero que isso fique para depois, porque amanhã pode ser tarde. Olhei para o campo atrás deles e senti que cada flor parecia me dar forças. Vocês sabem que nossa mãe era uma mulher forte, ninguém pode negar. Mas junto com essa força, havia dureza. E essa dureza, muitas vezes, caiu sobre mim de um jeito que me quebrou em pedaços pequenos, pedaços que eu levei anos para juntar. Senti uma vontade de falar com minha mãe. Não com a raiva de outros tempos, mas com a serenidade de quem já não espera respostas. "Mãe, eu sobrevivi", disse em voz baixa, como se ela pudesse ouvir. "Eu cresci, mesmo com todos os seus espinhos, e talvez a senhora nunca tivesse acreditado que eu chegaria aqui, mas eu cheguei." Uma lágrima escorreu, não de dor, mas de alívio. Era como se finalmente eu estivesse fechando um ciclo. Olhei ao redor e percebi que as flores, todas juntas, pareciam uma plateia silenciosa assistindo à minha libertação. Enquanto caminhava de volta para casa, percebi que não estava mais sozinha, mesmo sem ninguém ali. Carregava comigo a presença de todos que ouviram minha história, e a certeza de que, ao falar, eu tinha plantado algo também neles, talvez sementes de compreensão, talvez sementes de coragem. Entrei na varanda e me sentei, olhando o céu, que agora começava a se encher de estrelas. Respirei fundo e senti a paz se instalar no meu peito, de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Naquele momento, entendi que a minha história não era mais só minha. Ela estava espalhada no vento, no perfume das flores,
nas palavras que ficaram na mente de cada um que me ouviu, e pela primeira vez, senti que não havia nada a esconder. Eu estava inteira, livre, e isso era mais do que eu poderia ter imaginado. Para os meus 60 anos, olhando para o campo, murmurei para mim mesma: a vida pode machucar, mas também pode florescer. E eu finalmente floresci.